Tudo bem, galerinha esperta aqui do dragãogoiano.com, de volta para repercutir essa segunda-feira de reapresentação no Atlético. Juntando os cacos depois da derrota desastrosa diante do Vila Nova, quase 2h30 no vestiário do clube. O técnico Wagner Lopes puxando a orelha da rapaziada. Inclusive, algumas palavras ou frases foram ouvidas. Por exemplo, o time tem que render mais. Jogador que não render vai sentar no banco de reservas. Foi o pior clássico da minha vida. Momentos dessa reunião no vestiário do Atlético. Bom, vamos ouvir o que disse o técnico Wagner Lopes após a derrota. Quais foram os argumentos do treinador depois da derrota desastrosa diante do Vila? Bom, a gente tem que ter calma nessa hora, né? Na hora da adversidade. Quando perde, né, que perdeu, que está tudo errado. Mas hoje, nitidamente, a gente tem que reconhecer que o Vila mereceu a vitória e aprender com os erros. Não duelamos da maneira como treinamos. Clássico, você tem que trocar raça todos os lances. E hoje a gente sempre estava atrasado na primeira bola, na segunda bola, na aproximação. Então a gente tem que aprender com os erros, porque ainda tem muito campeonato pela frente e é nos erros que a gente aprende a maioria das lições. Então é ter calma, é passar a confiança para os nossos jogadores, é descansar, porque lá em Aparecida de Goiânia a gente já tem outra pedreira, outra batalha. Então é corrigir os erros, corrigir a atitude e apesar de ter sido merecida a vitória do Vila, a gente já tinha mostrado, já tinha cantado como seria, principalmente a velocidade dos atacantes, as triangulações, e nós acabamos marcando de uma maneira que possibilitou as triangulações deles. Então, é reconhecer que não merecíamos a vitória e corrigir os erros. O Jorginho colocou na saída de campo o seguinte, que o Vila comemorou como se fosse um título, e o Robson disse que o Atlético trabalhou com soberba ao longo da semana. Como é que se avalia esses dois itens? Eu acho que, respeito a opinião de todos, mas eu não vejo dessa maneira, não vejo soberba nenhuma, jamais faltamos com respeito com ninguém, muito pelo contrário, trabalhamos humildemente, do jeito que a gente sempre trabalha, você acompanha o nosso dia a dia lá, sabe que jamais houve qualquer tipo de soberba, qualquer tipo de desrespeito com o Vila, muito pelo contrário. A gente respeita e sempre vai respeitar a grandeza do clube, mas cada um tem a sua opinião e eu discordo, mas entendo. Jamais houve soberba da nossa parte e eu acho que foi merecida a vitória deles e a gente reconhece isso, mas tem muito chão pela frente ainda, vamos trabalhar. O Wagner, quando você fala em duelo, a gente repara também que em muitas jogadas o Vila demonstrou muito mais vontade de ganhar a bola do que o Atlético. Para você, por que isso aconteceu? É difícil você analisar quando um time vence e o outro perde, é difícil você avaliar o que está dentro do jogador. Mas um clássico, todo mundo quer vencer. E às vezes o seu melhor naquele dia não é suficiente para vencer o adversário. Mas é nos erros que a gente aprende, vamos fortalecer, vamos evitar esses erros. E quando eu falo de duelo individual, é isso. Duelo individual, alguns chamam de mano a mano, outros chamam de pé de ferro, e a gente sabe que todo lance ele tem uma disputa individual. E nessa disputa individual, se você não vence a disputa individual, na maioria das vezes você perde o jogo. Então, pode chamar de vontade, de posicionamento, de leitura de jogo, de ocupação de espaço, tem uma série de nomenclatura aí, de terminologia, mas no frigir dos ovos é você aproveitar a oportunidade que tem, fazer o gol. Quem faz o gol sai merecedor, por mais que argumente A ou B, é analisar dessa maneira. Nós não tivemos uma tarde feliz, nós não tivemos competência para fazer o gol, para criar as jogadas, e a gente precisa melhorar. A gente percebeu também um Ednei e um Pedro Bambu presos. É normal porque os jogadores ficaram muito tempo fora. E um Pedro Bambu muito diferente daquele que a gente conhece. Foi um erro colocá-los nesse jogo? Eu julgo que não, porque treinaram, fizeram a transição muito bem feita na parte física, tiveram um longo período sem jogar, 3 jogos, mas eu entendo que não foi um erro. Na minha visão,
o rendimento não aconteceu, mas não foram só eles. Eu acho que nosso time todo. Eu não posso transferir a culpa, né, a responsabilidade que é minha, e eu assumo sempre a responsabilidade por tudo, em cima de duas escalações, em cima de dois atletas. Pelo contrário, o Atlético, ele não é só 11, eles são 20 que estão ali à disposição para trabalhar. Então, nesse jogo, né? Então, assumir a responsabilidade, a gente sabe que lá dentro cada um tem a sua responsabilidade, mas a gente não pode colocar a culpa em apenas dois atletas. Wagner, estou aqui de repente vou pegar o bonde andando, o pessoal já fez pergunta aqui, de repente se eu fizer alguma pergunta repetida, você vai desculpando aí. Mas o que não deu certo nesse jogo para o Atlético não ter tido aí uma melhor sorte? Tudo, eu acho que tudo. Nós não tivemos um dia bom, eu acho que o Vila mereceu a vitória, a gente tem que reconhecer isso. E só que não é na hora do mau momento que o grande homem aparece. Então, é erguer a cabeça, é trabalhar, é respeitar sempre o adversário. Eu acredito que em nenhum momento da semana faltamos com respeito ou tivemos qualquer tipo de soberba, muito pelo contrário. O nosso grupo é muito humilde, mas hoje não foi um dia bom. Não jogamos bem, não tivemos volume, não tivemos intensidade, não conseguimos criar. E é na derrota que você aprende as maiores lições. Então, é rever o jogo, corrigir os erros e trabalhar, porque tem muito campeonato pela frente ainda. Essa questão ofensiva é o que mais vem te preocupando? Eu me preocupo com muita coisa, né? Então a gente vem trabalhando para corrigir muitos erros, mas existem situações do gesto técnico que existe o psicológico, existe o emocional, e a preparação foi bem feita, porém na hora da execução nós não tivemos sucesso. Então, talento tem, preparação bem feita. A execução disso ou traz vitória ou não. Se a execução for bem feita, traz. Se não, se for mal feita, a consequência é a derrota. E hoje eu acho que o Vila mereceu a vitória. A oportunidade que tiveram, fizeram o gol, tiveram outras oportunidades. Nós, na marcação, estivemos sempre atrasados, sempre faltando 3, 4 segundos antes. Então a gente tem que reconhecer isso e trabalhar. O Vila, não dá para negar que vem em crise, né, Wagner? Numa situação complicada, demitiu o treinador, voltou o interino, voltou a ser efetivo. Então, todos esses detalhes colocaram o Atlético como favorito. Se a gente for ver os números também, apesar que no clássico não tem essa história de favoritismo. A maneira como o Vila jogou, de alguma maneira, de algum modo, ele surpreendeu a você e também o time em campo? Não me surpreendeu. A gente já imaginava, né, do que nós estudamos, essa maneira de jogar, mas o esforço é individual, só que o jogo é coletivo. E nós não encaixamos, tanto na fase ofensiva como na defensiva, em nenhum momento. Então não conseguíamos marcar bem, não conseguimos sair com triangulações rápidas. Entendo que o momento pode ser bom, pode ser ruim, mas clássico não existe isso. Clássico é um campeonato à parte. Todo mundo sabe disso, o atleta sabe disso, toda a torcida. E a gente fica muito chateado com a derrota, fica muito triste. Ninguém quer perder, muito pelo contrário. É uma hora difícil, mas a gente tem que ter calma, tem que ter consciência do que precisa melhorar, que a nossa atitude hoje foi ruim, que a gente tem que corrigir para ter uma sorte melhor contra a Aparecidense. Aí a entrevista concedida pelo técnico Wagner Lopes, do Atlético, após a derrota diante do Vila. O Dragão volta a campo nesta quinta-feira contra a Aparecidense, 7h30 da noite em Aparecida de Goiânia. Domingo tem o Goianésia, lá em Goianésia. Do Atlético, tá tudo aí. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse maravilha, galera.